Olá! A gente sempre ouve falar que a economia flutua ao sabor do mercado, que o mercado influencia nas nossas ações e deliberações. E a gente fica perguntando, afinal, quem é esse senhor mercado? Mercado é um espaço de trocas comerciais, onde pessoas que têm bens ou serviços os oferecem para pessoas que precisam ou demandam esses mesmos bens ou serviços. E tem um agente balizador fundamental, que é Sua Majestade, o preço. O preço vai determinar fortemente o comportamento de mercado. Obviamente, a economia é uma ciência ampla, complexa. Então, para a gente entender esse funcionamento, nós vamos simplificar bastante o raciocínio. E nós vamos reduzir o mercado a dois grandes mercados, que é o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Fatores de produção é aquilo que as empresas precisam para produzir, ou seja, capital, matéria-prima, mão de obra, estrutura, tecnologia. E também nós vamos dimensionar apenas dois agentes principais, as famílias e as empresas. É claro que nós estamos falando de forma agregada, não estamos tratando de uma família ou de uma empresa. Nós estamos falando do comportamento dos agentes de maneira geral. Bom, mas vamos ver como isso funciona. Nós temos basicamente dois grandes mercados. O de bens e serviços, como mencionamos, e o de fatores de produção. As famílias demandam esses bens e serviços deste primeiro mercado. Em contrapartida, ofertam os fatores de produção que as empresas precisam, ou seja, capital, mão de obra, tecnologia, matéria-prima. As empresas, por sua vez, vão demandar esses fatores de produção para poder, então, produzir e oferecer os bens e serviços lá naquele primeiro mercado. Para a gente entender na prática como se dá essa movimentação, nós vamos trazer um exemplo extremamente simplificado, que é o do mercado dos pães, da padaria. Olha só, que é a coisa mais simples. E vamos analisar do ponto de vista da oferta e da demanda. E a gente vai observar que as lógicas são diferentes. Do ponto de vista da oferta, nós temos o seguinte comportamento. Como o balizador é o preço, quanto maior for o preço, mais quantidades o fabricante ou o padeiro está disposto a oferecer. Então, nós temos aqui esse gráfico, onde no eixo vertical nós temos a variação de preços e no eixo horizontal a variação de quantidades ofertadas. Então, olhem que interessante. Ao preço de 80 centavos, nós temos o padeiro, ele está disposto a oferecer 100 pãezinhos. Ao preço de R$1, ele já colocaria 150 pãezinhos no balcão. E ao preço de R$1,20, olha só, ele já colocaria 200 pãezinhos no balcão. Então, a curva tem esse comportamento ascendente no sentido do eixo. Do ponto de vista da demanda,
a lógica já é diferente. E para nós, enquanto consumidores, é até mais fácil de entender. Ou seja, ao preço de 80 centavos, 200 consumidores estariam dispostos a comprar o pãozinho. Já ao preço de R$ 1, apenas 150 consumidores estão dispostos a comprá-lo. E ao preço de R$ 1,20, então, só 100 pessoas vão querer o pãozinho. Bom, mas se o ofertante quer os preços maiores e o consumidor quer os preços menores, como é que a gente pode, então, conciliar esses mercados? Nós vamos buscar o ponto de equilíbrio. No gráfico, isso fica mais fácil de perceber. Nós vamos descrever. Então, nós já vimos a curva da oferta no sentido do eixo, ou seja, quanto maior o preço, maior a quantidade que o padeiro vai disponibilizar. Do ponto de vista da demanda, a gente já viu que quanto maior o preço, menos consumidores estão dispostos a comprar o pãozinho. Mas existe um momento onde essas duas curvas, ou essas duas retas, se encontram. E a gente pode ter a seguinte leitura. Ao preço de R$ 1, nós temos 150 consumidores dispostos a comprar o pão e o padeiro disposto a colocar 150 pãezinhos no balcão. Então, o preço de R$ 1 e a quantidade de 150 unidades são os nossos pontos de equilíbrio. Bom, isso é o que preconiza a economia tradicional. Mas nós temos percebido que as novas economias têm trazido outras análises e outras possibilidades. Então, a gente percebe que o preço é um balizador importante, sem dúvida, mas que fatores como criatividade, diferenciações e principalmente possibilidades do bem ou serviço atender a necessidades específicas começam a pesar um pouco mais também na decisão tanto da oferta quanto da procura desse bem ou desse serviço. Então, claro, nós temos que conhecer as raízes, nós temos que conhecer como funciona o comportamento de mercado, mas tendo em mente que pode ser que este panorama, sim, se amplie, talvez se reverta, né? A gente não sabe como isso vai se comportar no futuro. Vamos observar cuidadosamente. Bom, é isso por hoje e a gente se vê então no próximo encontro. Até lá!